A palestra de hoje tem como tema as 3 revelações. Nós vamos utilizar 2 livros, a Gênese no capítulo 1 e o Evangelho segundo o Espiritismo também no capítulo 1. Bom dia. No livro A Gênese, no capítulo 1, Kardec nos informa que revelar é trazer toda ideia nova. O que caracteriza todas as revelações é a eterna verdade. Então ele diz que a revelação espírita tem duplo caráter. É revelação divina, mas também é revelação científica. Revelação divina, porque os espíritos encarregados por Deus transmitem os ensinamentos para esclarecerem aos homens sobre coisas que eles não tinham como compreender por si mesmos e precisavam conhecer quando estivessem já amadurecidos. É revelação científica, porque não é privilégio de um homem apenas. É dado a todos pelo mesmo meio. Aí ele está falando sobre a mediunidade. Todos podem receber estas informações, todos os médiuns, ao mesmo tempo, em diversas partes do mundo. Então, ele explica que quem recebe e quem transmite estas informações não está dispensado do trabalho de observação e pesquisa que os espíritos colocam diante dos seus próprios olhos e também das instruções que dão para que ele possa estudar, comentar, comparar e concluir. Então, ele está aqui falando sobre este trabalho científico que foi feito lá na época de Allan Kardec, onde ele se utilizou de vários médiuns, todos recebendo as mesmas informações em diversas partes do mundo. Da mesma forma que acontece nos dias de hoje, da mesma forma que nós, quando estamos psicografando, ainda trazemos as sugestões, as inspirações e as informações do plano espiritual. Por isso não é dado apenas por um homem, como é o caso das outras 2 revelações, revelação de Moisés e revelação de Jesus. Então ele afirma, a fonte da revelação espírita é divina, porque foi um trabalho de iniciativa dos espíritos, juntamente com a elaboração do trabalho dos homens. Então, uniu-se os espíritos com os homens para que estas revelações, estas verdades, pudessem ser trazidas para nós. É fonte divina, permissão de Deus. E ele esclarece que a doutrina de Moisés, então a primeira revelação, foi uma doutrina absoluta, despótica, que não admitia discussão e que foi imposta ao povo pela força. Já a doutrina de Jesus foi conselheira, livremente aceita e imposta ao povo por persuasão. Foi controvertida enquanto Jesus ainda vivia, mas ele nunca se esquivou de debater, de estar ali confrontando com os seus adversários. Jesus traz esta doutrina, que é uma doutrina serena e tranquila, que não se impõe por forças, por guerras, nem de forma alguma, mas ele não cansou de debater com os seus adversários, deixando muito claro as informações que estava trazendo para todos. Estas 2 revelações são resultado de ensinamento direto. São os próprios reveladores, Moisés e Jesus, que trazem todas estas verdades para o povo e que fica para nós até os dias de hoje. Já então, a terceira revelação não é ensinamento direto, não foram os próprios reveladores que trouxeram, porque não é privilégio de um homem apenas. Então, Kardec continua esclarecendo que a terceira revelação veio numa época de emancipação, veio numa época de maturidade intelectual, onde as inteligências já desenvolvidas não admitiram nada cegamente, onde as pessoas se questionavam sobre como e por que precisavam de respostas. Isso fica ainda para nós, os espíritas, que sabemos que precisamos estudar, questionar, averiguar, para que tenhamos as respostas, para que possamos compreender realmente estas verdades. E aí ele diz, os espíritos ensinam
o necessário para colocar o homem no caminho da verdade e se abstêm de revelar aquilo que podem descobrir por si mesmos, da mesma forma que acontece nos dias de hoje. Todos nós que apresentamos mediunidade, uns muito exacerbada, outros sutilmente, todos nós somos intuídos por nossos mentores, pelo menos. Estes espíritos também farão o possível para nos esclarecer, para entregar o necessário que nos coloque no caminho da verdade. Nenhum deles vai informar, vai inspirar sobre coisas que nós temos condições de descobrir por nós mesmos. Porque se fizessem isso, estariam tirando de nós todo o nosso mérito, todo o nosso livre-arbítrio e também estariam prejudicando o nosso progresso. É por isso que os espíritos atuam desta maneira. Ainda diz que deixam o homem submeter tudo à sua razão para adquirir experiência. Mesmo nós médiuns ainda trabalhamos desta forma. Eles vão nos inspirar, mas na medida certa, para que não atrapalhem também o nosso período ali evolutivo de desenvolvimento individual. Os ensinamentos são revelações científicas e morais, físicas e metafísicas, que são enviadas de homens que sabem para outros que as ignoram. Então, sempre desta maneira, as revelações vêm de pessoas que já descobriram, que já compreenderam, para outros que as ignoram. Como se estivéssemos trabalhando com crianças em escola. Nós que já sabemos alguma coisa, passamos as informações para aqueles pequeninos que estão começando a se desenvolver. E da mesma maneira é do mundo espiritual para nós aqui do plano físico. E aí ele diz, existem dois tipos de reveladores. Os reveladores de segunda ordem, eles vão ensinar aquilo que aprenderam, como se fosse um professor. Neste caso, nós falamos de Allan Kardec. E os reveladores primitivos, que ensinam às pessoas aquilo que descobriram por si mesmos. Neste caso, Moisés e Jesus são verdadeiros homens de gênio. Kardec, então, explica que o homem de gênio, ele traz todos os conhecimentos inatos, ele traz as faculdades transcendentais que um pouco de trabalho já é suficiente para desenvolver. E aí ele fala que estes homens de gênio, eles também pertencem à humanidade, porque eles nascem, crescem e morrem como todos os outros. Então, da mesma maneira que Moisés e Jesus. Espíritos que já viveram por muito tempo, têm muita experiência e muito progresso. Eles encarnam e trazem o que sabem. Como eles sabem muito mais do que os outros, eles podem auxiliar no desenvolvimento da coletividade, mas esta sabedoria, todo este saber que adquiriram, isso é fruto de trabalho anterior e não de privilégio. Antes de nascer, eles eram espíritos adiantados. Eles reencarnam para que as outras pessoas possam se aproveitar dos seus conhecimentos, mas também para adquirir outros tantos e tantos ensinamentos necessários ao seu próprio desenvolvimento e progresso. Kardec diz, o homem, ele se desenvolve, ele progride por si mesmo e também através das suas próprias inteligências, dos esforços que ele faz para adquirir este progresso e esse avanço. Mas, entregues às próprias forças, este progresso seria lento. Por isso Deus permite que homens mais avançados, que homens mais desenvolvidos reencarnem para que tragam estes ensinamentos auxiliando o avançar de toda a humanidade. Eles são considerados missionários, eles são considerados messias, que ensinam coisas novas, tanto na ordem física quanto na ordem filosófica.
São conhecimentos dados diretamente por Deus ou então por seus mensageiros através da palavra direta ou inspiração. Então nós vamos nos lembrar que Jesus, quando transmitia seus conhecimentos, ele sempre falava: meu Pai me informou. Ele deixava claro que aquela sabedoria, aquele conhecimento, o ensinamento da verdade vinha diretamente da parte do Pai. Ele aprendeu com o Pai para transmitir. Moisés também falava que era Deus que estava enviando aquele ensinamento. Nós sabemos que era um espírito de hierarquia muitíssimo elevada, e Moisés denominou sendo o próprio Deus. Mas então, Deus ou os seus mensageiros que atuam pela palavra direta, Moisés escutava a voz. Ele ouvia a voz, mas também pode ser por inspiração. Então ele fala: revela-se por homens privilegiados, designados profetas ou messias, são enviados ou mensageiros dos céus para trazerem estas informações para toda a humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, agora capítulo 1, um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Então vejam, uma revelação é a continuação e o progresso da outra. Moisés vem, traz um ensinamento importante para toda a humanidade. Jesus não destrói o que Moisés trouxe, simplesmente prossegue com o ensinamento divino. A terceira revelação, que é o Espiritismo, surge numa época de emancipação intelectual e prossegue com os ensinamentos. É o progresso das informações. Um continua com a informação do outro, prossegue, não existe quebra nem interrupção, porque são verdades que são para todo o sempre, todas as épocas, todos os povos. Então ele diz, a revelação de Moisés, ela é distinta e se distingue em duas partes: a lei divina e a lei civil ou disciplinar. A lei divina, ela foi promulgada no Monte Sinai e formulada através dos 10 mandamentos. Ela é invariável. Até os dias de hoje, nós ainda nos baseamos nos 10 mandamentos. Atualmente, nós espíritas, nós vamos trabalhar com o Evangelho do amado Mestre Jesus, que reformulou estes 10 mandamentos. Então, nós seguimos os 10 mandamentos, mas Jesus reformulou, trazendo então esta síntese em apenas 2. Dos 10, ficam 2. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E isso é o que nós também seguiremos. A lei civil ou disciplinar, porque Moisés foi obrigado a manter pelo temor um povo que era turbulento e indisciplinado para combater abusos e preconceitos decorrentes da escravidão do Egito. Então Moisés traz a figura de um Deus terrível, soberano Senhor, que pudesse impressionar os homens daquela época, que tinham um senso moral e também de justiça pouco desenvolvidos. Assim, através deste temor deste Deus, que pudesse castigá-los, um Deus autoritário e severo, o povo então se conduzia um pouco mais disciplinado, e foi isso que Moisés trouxe. Isso foi apropriado aos costumes e ao caráter daquele povo. Então, o que fica na segunda revelação que traz Jesus é o caráter divino da revelação de Moisés. A revelação de Jesus, então, veio para dar verdadeiro sentido à lei de Deus e apropriá-la ao grau de desenvolvimento de todos os homens.
O princípio, a base da doutrina de Jesus, vem do princípio dos deveres do homem para com Deus e também do homem para com o próximo. É a base da doutrina do Mestre Jesus. Tudo que nós vamos fazer diante de Deus, o nosso comportamento, mas também diante do nosso semelhante, é a base da revelação de Jesus. Mas Jesus também vem e tenta de todas as formas combater o abuso das práticas exteriores. Ele também trabalha com as falsas interpretações da palavra de Deus. Jesus reformula, como já mencionei, os 10 mandamentos, realizando esta síntese de 10 para apenas 2. E ensina que a verdadeira vida é no reino dos céus, assim como o meio que nós devemos seguir para nos reconciliarmos com Deus. Ele falou tudo de forma mais ou menos velada, porque os homens ainda não tinham a sua inteligência tão desenvolvida, não tinham como compreender todas as coisas que Jesus trouxe naquela época. Precisavam se adiantar um pouco mais, era necessário que a ciência viesse para dar todo este suporte de informações para que realmente pudéssemos compreender as palavras de Jesus na íntegra. Então, a terceira revelação, que é o Espiritismo, surge nesta época mais favorável, com os homens mais desenvolvidos. Uma nova ciência que vem revelar ao homem a natureza e a existência do mundo espiritual, assim como as relações que o mundo espiritual tem com o nosso plano físico. Não está personificada num só indivíduo, como nós também já falamos, porque é o conhecimento, é o ensinamento dos espíritos dado a todos os médiuns, e os médiuns estão espalhados por todo o mundo, porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao nosso organismo. Todos os tempos, todos os países, médiuns de todas as idades, condições sexuais, condições sociais e sexo. Então, não existe barreira para as informações que os espíritos enviam para nós. Depende exatamente que o médium se manifeste e traga estas informações. Desenvolve a doutrina de Jesus completa e explica em termos claros para todos. Então, vejam, muitas religiões, quando as pessoas estão conversando conosco, podem perguntar, mas de que religião você é? E aí você até fica na dúvida. Você fala assim, poxa vida, mas como é que eu vou falar que eu sou espírita? Eu estou sabendo que aqui no meu ambiente de trabalho todos são evangélicos. Se eu falar que eu sou espírita, a pessoa não sabe o que é que acontece lá no centro espírita. Bom dia, meu amor. Não sabe o que acontece no centro espírita? De alguma forma, dia de luz, amém. Não sabe o que, imagina, não sabe o que acontece no centro espírita, de alguma forma pode gerar preconceito para com a minha pessoa. Então é melhor eu dizer que eu sou católica. Eu não vou falar que eu sou espírita, eu vou falar que eu sou católica, porque assim ninguém vai ficar me olhando diferente. Mas o que acontece? As pessoas perguntam de que religião nós somos exatamente porque nós transparecemos uma alegria de viver, uma cordialidade, uma simpatia diferente. Nós estamos sempre falando de Jesus, o que deixa claro que nós temos fé em Deus e nos seus desígnios, o quanto nós estamos ligados à espiritualidade amiga. Eles ficam curiosos, eles querem saber de que religião nós somos e nós precisamos nos manifestar como espíritas que somos. Eu sou espírita cristã, porque eu sigo os ensinamentos do Mestre Jesus. E deixando bem claro que nós, como Jesus disse, não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Da mesma forma, a terceira revelação vem para dar prosseguimento a tudo que Moisés e que Jesus trouxeram. Então, deixando claro que nós acompanhamos, estudamos o Evangelho de Jesus, e esta revelação traz para nós
todas as informações do Evangelho de uma maneira clara, precisa. Então, nós precisamos realmente nos fortalecer na sociedade como grupo espírita cristão que somos, para que todas as pessoas compreendam o quão boa é a nossa religião, o quanto isso nos fortalece diante do nosso Criador. E, para finalizar, Kardec ainda diz: a terceira revelação veio cumprir o que Jesus anunciou e preparar o cumprimento de coisas futuras. Então é isso, revelarmos para todas as pessoas que a nossa religião é a terceira revelação, é sim o Espiritismo, que nos coloca diante de um Deus que é amoroso, que nos acolhe o tempo todo, que nós somos pessoas que seguimos o Evangelho do Mestre, estamos tentando nos aperfeiçoar, estamos nos esforçando para sermos cada vez melhores, seguindo os princípios de Jesus. E assim, pouco a pouco, estes preconceitos cairão e todas as pessoas poderão falar abertamente a mesma linguagem, independente da religião que estejam, todos seguindo o mesmo mestre, todos num único rebanho, como foi também dito pelo amado Mestre Jesus. Eu agradeço imensamente pela atenção que tive nesta manhã linda. Para que possamos finalizar, façamos uma prece. Senhor, nós agradecemos por todas as informações que recebemos da espiritualidade de luz, pelos ensinamentos da verdade que chegam sem cessar, o prosseguimento das palavras de Deus que podemos acessar é impressionante e por isso nós somos gratos. Somos gratos à interação que temos com os amigos espirituais que nos fortalecem moralmente, nos inspiram a prosseguir, nos inspiram a superarmos as nossas dificuldades para nos elevarmos, purificando nossos espíritos, ascendendo na escala evolutiva. Pai, eu agradeço a presença de Erasmo Gurgel, que realizou mais este trabalho de propagação do Evangelho. Que todos os meus irmãos possam sair daqui preenchidos com o teu amor e com a paz de Jesus, levando para seus lares esta purificação, esta presença do Senhor que invade todos os corações, para que nossas semanas sejam ainda mais abençoadas com a tua presença. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão, irmãos.